Fala galera, que é Viver de Dividendos. Hoje é dia 3 de julho de 2022, estamos falando aqui do Brasil e nós vamos falar aí no vídeo de hoje sobre mais um REIT que nós estamos adicionando na nossa carteira pública. Tinha tempo que a gente não colocava ativos novos aqui na nossa carteirinha pública. Nós temos aí duas carteiras aqui no blog, nós temos a carteira pública, que é os ativos que eu deixo aqui de forma pública. São duas carteiras, na verdade, né? A de estoque e a de REITs. Na de estoque nós temos aqui algumas empresas e na de REITs nós temos aqui esses camaradas. E eu adicionei esse cara aqui, ó, Gladstone Commercial Corporation, o famoso GOOD. Depois eu vou fazer um sobre esse outro REIT aqui que também foi adicionado. Esses dois camaradas vieram de um lucro que nós tivemos no Preferred Apartment, o APTS, é um outro REIT mais focado em residência. Eu distribuí ali o valor do aporte dele ali entre esses camaradas aqui e os ativos da minha carteira Top Picks. Essas duas carteiras aqui são onde eu estou colocando os ativos mais legais que eu tenho encontrado pelo mercado. Eu coloco geralmente nessas carteiras Top Picks que fazem parte lá da minha assinatura, né? Nós temos uma assinatura chamada Ex-Dividend, você pode assinar aqui pelo alto, né? Rapaz, até hoje eu não coloquei o negócio da minha assinatura aqui no blog, aí fica difícil, né? Mas enfim, você tem aqui, ó, XD aqui, ó, pum, assina lá. E aí, nós fizemos aí um post, né, falando recentemente sobre isso, um pouco sobre isso, que foi esse daqui, ó, esse post de como eu ganhei 65 mil reais em ações da PTS. Eu tive um lucro de mais ou menos 65 a 70 e poucos mil reais do Preferred Apartment, que é esse REIT de residência, e eu peguei e comprei alguns ativos, né? Eu falei sobre isso aqui nesse post, e aí ficou faltando de fazer, sempre quando eu compro um ativo, eu coloco ali um racional ali, como é que está a situação daquele ativo, a situação de fundamentalista dele, né? O balanço, dou uma olhada ali, mas acabou que eu não fiz um ativo introdutório, né? Sobre o Gladstone, e aqui estamos nós, né? Bom, o que nós temos para falar desse REIT aqui, né? Começo de conversa, o Gladstone, ele é um REIT de logística, um pouco industrial, um pouco logística, assim, né, vamos dizer. E escritórios, né? Então ele atua nesses três braços, né? Geralmente lá na Bolsa Americana eles categorizam os bolsos. Aqui, geralmente no Brasil a gente tem os FIIs de logística e os FIIs industriais. Lá eles consideram-se a mesma coisa. Então você pega um REIT residencial, um REIT industrial. Geralmente ele tem bastante ativo ali de logística também junto, porque eles consideram o mesmo segmento. Então, mas esse camarada aqui ele tem bastante coisa de indústria mesmo também, tá? Bom, por que a gente colocou o Gladstone na nossa carteira pública e não colocamos na nossa carteira de Top Picks? Primeiro porque eu acho que tem outros ativos da área industrial e logística muito melhores do que o Gladstone. E a gente tem 3 ativos lá na nossa carteira Top Picks desse segmento, né? Top Picks de REIT, focados aí nessa parte logística, focado em industrial, que é uma área que tem crescido muito com o e-commerce, né? A gente viu uma evolução muito grande aí desses fundos aí. E a gente já tem uns ativos que eu considero os melhores lá, eu geralmente coloco os melhores lá. Porém, esse Gladstone, ele também é um ativo bom, ele não é um ativo ruim, assim, de tudo, né? E só que não caberia lá na nossa carteira, que já está com bastante ativo desse segmento, e aí eu resolvi jogar ele na minha carteira pública. Porque aqui na minha carteira pública, se vocês forem ver aqui, ó, no alto aqui do nosso blog, tem carteira. Você consegue ver a lista de todos os ativos que eu tenho, que eu estou investindo, né? Que aqui a gente não chega para você e fala, compra esse ativo, coloca grana naquilo ali, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente mostra só o que a gente está fazendo aqui. Pô, cara, ó, eu tô comprando isso daqui. Não quer dizer que você tem que seguir isso, nem recomendo você seguir, porque às vezes de repente você tem um perfil completamente diferente do meu. Às vezes você quer fazer um trader, alguma coisa do tipo, e tá querendo comprar essa carteira aqui, que é uma carteira que focada no longo prazo. E muitas vezes, cara, essa carteira que a gente tem aqui, ela é uma carteira antiga. Eu comprei essa carteira em 2014, 2016, você vai ver, tem muitos ativos que foram comprados nessa época. Então, lá atrás, eles fariam sentido. Agora, hoje, talvez, não entraria na lista de melhores ativos. Quando eu comprei, eles eram considerados, por mim, um dos melhores ativos. Por isso que eu coloquei eles aqui. Mas aqui nós temos apenas um único ativo na minha carteira com esse perfil, que é o STAG Industrial. Ele é um ativo bem parecido com o Gladstone. Então, se você já tem uma sinergia com o STAG, você vai gostar um pouquinho do Gladstone. E eles têm uma semelhança também, que eles, se eu não me engano, o Gladstone, ele é um ativo de
de REIT de pagamento mensal. Eu tenho quase certeza disso, se não me falha a memória, tá? Depois eu posso até confirmar. E no post escrito, né? Porque geralmente eu faço vídeo, e aí você está me vendo aqui pelo YouTube, lá no post escrito aqui do blog, eu devo confirmar isso no post escrito, tá bom? Mas eu tenho quase certeza que sim. Bom, esse camarada aqui, esse aqui é só para vocês terem uma ideia dos tipos de ativos que ele investe, né? Então você vê ali que são ativos ligados à indústria, mas também tem essas questões aqui de delivery aqui, né? Dessa parte ligada aí à parte do e-commerce e tal. E eles também têm alguns escritórios, tem bastante escritórios até. Então eu também não tinha nenhuma posição de escritório aqui na nossa carteira pública, então meio que é um combinado ali de escritório com ativos residenciais, não, industriais, e aí pode ser interessante. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de onde ele está posicionado hoje, mas antes da gente entrar nessa parte, vamos dar uma olhada ali nos releases de resultado dele, né? Esse aqui é o Gladstone sobre o código de Good, né? God, né? O Good, na verdade, né? Como se fosse bom em inglês, né? G-O-O-D. Você vai encontrar ele lá. E aí, esse camarada aqui, ele... Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar aqui nossa canetinha aqui. Ele fez o seu IPO em 2003, então assim, não é um REIT muito velho, nem também muito novo, tá? Ele tem uma raia de crescimento de dividendos muito boa, né? São 19 anos crescendo os dividendos, né? De dividendos crescendo aí. Então, ele é um ativo, assim, como eu falei, não é um ativo a ser desprezado não, tá, galera? É porque, tipo, eu considero outros ativos desse segmento um pouco melhores do que ele, em alguns aspectos, taxa de crescimento e tal, mas ele é um ativo bom, cara. Ele é um ativo que você pode considerar aí na sua carteira. O Gladstone tem feito bons resultados aí. Ele está listado aí na Nasdaq, né? Sobre esse código aí de Good, né? É um inquilino, né? É um REIT focado em single tenant, tipo inquilinos únicos, né? Ou às vezes pega até mais de um, mas tem que estar ancorado por um cara pesado ali, um inquilino de peso, né? Mas isso é um problema também, né? Porque você pega REITs que tem imóveis com inquilinos únicos, se aquele inquilino sai, o imóvel fica inteiramente vazio, né? Então, geralmente você consegue uma rentabilidade um pouco menor nesses inquilinos únicos, porque o cara aluga uma quantidade grande, né, de terra, né? E aí ele meio que, um imóvel grande, e aí meio que ele paga um preço mais baixo. Mas essa é a estratégia do fundo, e geralmente esses fundos aí desse tipo têm meio que esse perfil mesmo, não tem como fugir muito disso, tá? A gente vai pegar aí que ele tem 16,4 milhões de pés quadrados, né? Na área industrial, separado tanto na área industrial quanto na parte de escritório. Ele tem algumas outras coisas ali, alguns outros classes de ativo, a gente vai ver ali mais embaixo, mas os dois carros-chefes são esse cara. Então você está comprando um REIT industrial e de escritórios, tenha consciência disso. Ele tem hoje 131 propriedades, não é um REIT muito grande, né? Mas enfim, está distribuído em 27 estados, localizado aí tem 110 inquilinos diferentes, né? 110 clientes diferentes que estão aí bem diversificados em 19 indústrias, né? Então, assim, é uma diversificação legal, ok? Uma diversificação boa, até porque esses REITs industriais de logística, muitas vezes eles são muito presos no mesmo inquilino, tem uma grande quantidade de imóveis no mesmo inquilino. Nesse ponto, ele tem uma diferença de alguns REITs aí desse segmento positiva, tá? Bom, ele está falando aqui que tem um time, né, com mais de 150 anos de experiência combinada, etc. Isso aqui é merchan, né, da administração. Mas, enfim, o foco deles são inquilinos de peso, né, com bom crédito de rate, com bom crédito de dívida, de avaliação no mercado, né. E isso é bom sinal, porque são inquilinos saudáveis, né, não são inquilinos com problema, tá bom? Aqui é só para você ter uma noção aqui da estratégia dele, né? Como é que ele pensa aí, né? Geralmente adquire, né, um imóvel com um inquilino único, né? Ou às vezes ancorando com múltiplos inquilinos, mas tem que ter um cara ali pesado, como eu falei. Geralmente são aquisições aí, né? São aluguéis aí com triple net, né? Tipo, são ativos aí que ele aluga passando com triple net. É quando você aluga o imóvel e o inquilino fica com todas as despesas de impostos, seguro, enfim, algumas outras despesas. E muitos REITs ainda, né, eles colocam que eles chamam de escada rolante, né? Então eles vão aumentando ali
aquele aluguel ao longo do tempo, acima da inflação, com um indicador ali, e eles às vezes até têm uma participação na receita daquela empresa. No caso aqui é mais para comércio, né? Mas aqui no caso indústria, não tem muito isso aí, você não vai encontrar muito esse tipo, mas o triple net dele ali é mais para questão mesmo de imposto e essas outras coisas que eu falei. Depois ele meio que tenta dar uma reformada, né? Estabiliza ali a distribuição e investe mais ou menos nesses imóveis para fazer com que os imóveis cresçam, né? Bom, aqui a gente vai... aqui mesmo. Aqui a gente vai dar uma olhadinha aí por alto. Um pouquinho que a gente já comentou, né? Do IPO dele. Ele tem 857 milhões de capitalização, um valor de mercado de mais de 1 bilhão, 1,7 bilhão. E aqui, ó, isso mesmo aí, ó. Monthly Distribution. Ele é um REIT de pagamento mensal. Para quem tá vindo dos FIIs aí, né? E gosta de ficar recebendo aquele cashzinho todo mês ali, pode ser uma alternativa. Eu não vejo diferença, isso muita gente às vezes me pergunta, poxa, Viver, é melhor eu comprar um REIT de pagamento mensal ou comprar um REIT de pagamento trimestral, né? Que geralmente a gente tem os REITs que pagam de 3 em 3 meses. Não faz diferença, meu amigo. Se o cara tem R$120 para distribuir para você num ano, cara, e você vai fazer mensal, ele vai te pagar 10 reais por mês ali de distribuição de dividendo. Se você tá no trimestre, ele vai pagar 30. Então, tipo, isso não faz diferença. Na verdade, tecnicamente, você tem um custo maior para gerir um REIT de pagamento mensal, porque ele tem que fazer essas apurações mensal, então acaba aumentando ainda mais a despesa administrativa do fundo, né? E, tecnicamente, o cara que paga de 3 em 3 meses, ele vai ter aí um custo um pouco menor do que o mensal. Então, mas não faz diferença isso não. Mas a galera curte essas coisas, então eu gosto de comentar aqui. Então, aí com 131 imóveis, tá, galera? A ocupação dele é muito boa e esse cara tem um histórico de ocupação alta, tá? 97% ocupado nesse segmento de escritórios. A gente sabe a pandemia que passou, aquela coisa toda. O cara tá com 97%. Ocupado é porque os imóveis deles são imóveis de peso mesmo, tá? São imóveis muito bons. Beleza? Então aqui a gente tem uma noção que depois a gente vai entrar nesses números aqui de receita, lucro por ação, etc e tal. Mas a média aqui de aluguel, né? Isso aqui é importante a gente sempre ter dando uma olhada, né? A média de aluguel dele é de 7,1 anos, né? É uma média legal, assim. Tem alguns ativos que tem uma média um pouco maior, entre 9 e 10 ali desse segmento, mas... tá bom, não é uma coisa assim muito desesperadora assim, nesse sentido, né? Bom, aqui ele vai te mostrar um pouquinho da variação desse trimestre, né? Com os trimestres aí passados, né? Então dá para você ter uma noção aí, mas a gente não vai se abordar muito com isso não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante, por enquanto aqui não. Bom, aqui é o volume de investimento, né? Eles são um fundo que tem investido até que razoavelmente bem, cara. Tipo, você vê que eles estão sempre aí, comprando, né? Adquirindo aí algum ativo, né? Tem alguns picos aí. Mas não é um fundo que, tipo, nossa, ele está comprando muita coisa. Não, você vê que 131 milhões não é uma coisa muito grande. Mas ele tem mantido aí uma linha de aquisições, né? 2021 aí, ele aproveitou, adquiriu mais um pouco, né? Quase 100 mil, deu uma quedinha, né? Mas, enfim... quase 100 milhões, né? Mas aqui, de modo geral, ele é um fundo que tem feito aquisições. Aqui a gente tem uma noção aqui de um imóvel industrial que ele adquiriu lá em 2018, né, com cap rate de 8%. Você vê que os cap rates dele, o retorno deles, são retornos bons, né? A gente tem aqui 9,3% desse escritório do Morgan Stanley, que é um escritório grande pra caramba, cara, em Salt Lake City. É uma aquisição muito importante para ele. Pô, olha aqui, ele comprou alguns imóveis e alugou para a Iron Mountain. A gente tem a Iron Mountain, o IRM aqui, que é um REIT também, e os caras estão alugando para o próprio Iron Mountain também, né? Tipo, meio bizarro isso, né? Mas, enfim, um cap rate de 7,2 em alguns estados ali, tá bom? Eu gosto do Good porque ele é focado na região ali mais ao sul, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso, mas... pontos positivos aí, né? Diversificação dele nos estados, 27 estados, é uma boa diversificação, com 19 aí, indústrias diferentes. Nesse tipo de segmento é um pouco difícil você encontrar isso daí, entendeu? O foco dele é mercados de médio tamanho, né?
Então, até porque ele também não pode pegar uns mercados muito pequenos, porque o foco dele são indústrias, né? Então ele tem que estar aí no meio termo ali, né? E a ocupação desse camarada nunca caiu abaixo de 95%. Isso é uma métrica muito importante e mostra que ao longo do tempo, olha só as dificuldades que passou, Covid, aquelas coisas todas, as métricas dele são muito boas nesse sentido, de que a ocupação dele nunca caiu abaixo de 95%. É uma ocupação muito boa, são poucos REITs no mercado que você vai encontrar ao longo desse tempo todo ter essa métrica. Então isso aqui é um sinal muito bom pra gente aí que está investindo no longo prazo nesse camarada, de que, tipo, olha, os ativos dele são bons, os imóveis dele são bons. Porque o REIT, cara, ele pode ser fantástico, se ele não tiver imóvel bom, não vai sustentar aquilo no longo prazo. Então tem que ter uma carteira de imóveis boa, e esse camarada parece que tem, tá? A ocupação desse cara aqui está em 97%, conforme nós falamos aí, né? Tem mais de 100 ativos, né? Com mais de 1 bilhão investido, né? Desde que eles entraram no ativo, né? E somente 2 inquilinos, né, ao longo desse tempo todo, foram à falência. Nesse mercado de indústria é muito comum você ver inquilinos irem à falência, né? É mais propenso, né? Bom, eles não ficam muito presos em imóveis que não tem muito core business deles. Então isso é bom, isso aí mostra que a administração, apesar de, tipo assim, que às vezes o cara compra um monte de coisa, um monte de imóvel e fica com um monte de tranqueira. Então também não gosto de fundo com esse perfil não, tá? Que fica entupindo a coisa de imóvel com uns negócios que não tem nada a ver e mistura. E aí os imóveis são de regiões que ele não atua muito bem e tal. Então até segmentos um pouco diferentes. Mas essa galera aqui, eles venderam, né? Alguns imóveis que não tem a ver com o core business deles, né? Então eles não são de ficar com esses imóveis, saíram de 23 propriedades desde 2016, então assim, você vê que eles são bem seletivos na compra. Se eles tivessem saído de muita propriedade, aí a gente deveria ficar preocupado, porque, pô, tá comprando aí algumas coisas não muito boas, né? Bom, de modo geral, eles fazem um redesenvolvimento, né? Faz uma reforma ali no imóvel e consegue agregar valor, principalmente nesses mercados aí que estão em crescimento, tá bom? Então isso aí, aqui só para vocês terem uma noção da onde ele está mais posicionado, né? A gente vê que ele está mais nessa região aqui assim e tal, tem um pouco aqui também nessa região, mas assim, ele é muito forte aqui na Flórida, né? Então ele tem bastante presença aqui nesse pedacinho aqui de baixo aqui, entendeu? Então isso aqui pode ser legal aí para quem... Aqui também, ó, você vê que está bem centralizado aqui. E é isso. A maior parte deles aí são imóveis industriais, conforme eu falei, seguido aí bem de perto por escritórios, né? Então, para quem quer um pouco de escritório aí, pode ser uma opção interessante. E aí eles têm alguma coisa médica, né, ligada na área de saúde, e alguma coisa aí no retail também, né, que é a parte de varejo. Mas não é o forte deles. De modo geral, ele é um REIT de escritório com industrial, que é bem diversificado nesse sentido. Está começando a vir um pouquinho aqui pro lado da Califórnia, né, dando umas sondadas lá, né. Mas o bom é que ele está numa área que está mais crescendo ali nos Estados Unidos, né. Agora a gente está tendo um êxodo dessas regiões aqui do norte vindo para cá, e ele está bem posicionado aqui. Bom, aí a gente tem que analisar no REIT também, né, a questão dos inquilinos, né. Você vê que, olha só, cara, os top inquilinos dele não chegam a nem 20% da fatia de receita, né, de aluguel, né, dele. Então, assim, isso é muito importante, porque ele é bem diversificado a nível de inquilino, e são inquilinos de setores bem diferentes, tá vendo? Não tem muito a ver um setor com o outro. E 50%, mais da metade, são empresas públicas que estão na bolsa. Geralmente essas empresas públicas têm uma gestão um pouco melhor do que as empresas privadas, tá? Mas isso daí também não quer dizer muita coisa, né? Mas de modo geral é um sinal bom de que são inquilinos bons, né? Por isso que a gente viu só 2 inquilinos indo a default, né? Lá desde a sua 2003, sei lá, se não me engano, né? Aqui são os setores onde ele está diversificado, né? Está bem aí diversificado, com destaque aí para 15% nas telecomunicações. Aí, ó, o Verizon aí marcando presença com 3% aí de tudo, né? E a gente tem aí alguns outros setores aí no qual ele está atuando aí também, tá? Você vê que às vezes, ó, ele tem 11% de saúde, né? Mas às vezes é aqueles imóveis lá
que tem na área de saúde dele. E aí acaba às vezes até comprando outro imóvel que não tem muito a ver com o escritório e tal. Mas enfim. Mas você vê aqui, ó, que ó, a maioria do 27%, né, dos seus inquilinos são graus de investimento, né? Então, são inquilinos bons aí. Beleza? Acho que é isso, galera. Para finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na receita, nos números de receita desse camarada, que vão subindo, né? Estava com 83 milhões e agora 137. Isso é um sinal de que ele está em crescimento, está fazendo aquisições ali e a receita tem batendo muito bem aí. A gente vê aqui, ó, o FFO dele, apesar de ele ter lançado ações e tal, ele tem conseguido fazer esses investimentos darem fruto, né? Porque o FFO dele saiu de 1,54 e foi para 1,60, né? É um crescimento bom e apesar de ter diluído ali, né? Aquela coisa toda, mas aí não tem como fugir. Mas de modo geral, tá aí um bom crescimento mostrando que as aquisições deram fruto, tá bom? E aqui é só para a gente ter uma noção, a gente tem aí 1,5 bilhões em ativo, né? Nós estamos aí numa linha de crescimento aí disso daqui. Isso aí significa que ele está investindo cada vez mais. E aqui a distribuição, a maioria está na mão das ações ON, né? Que a gente chama aí no Brasil. E a gente tem aí 11,5 milhões ainda em PN, né? Praticamente dívidas, né? Que ele usa para reinvestir lá, etc e tal. Aqui é só uma composição aí de como é que tá. Aqui a gente vê como é que tá indo a posição aí dos institucional, né? Às vezes um ETF ou outro ali e tal. Você vê que deu uma queda aí nesses últimos trimestres. E aqui a parte de dívida dele, né? Ele tá reduzindo a sua dívida, né? Isso é um bom sinal aí. É um REIT que parece ser bem consciente aí, tá, galera? Então ele estava aí, chegou a bater 63 em 2012, agora está com 44. Isso mostrando que ele está diminuindo, ainda mais agora com essa taxa de juros mais alta. É importante que ele vá reduzindo essas dívidas aí cada vez mais. E aqui a gente tem uma noção de como que está aí batendo, né, as renovações dele. Então 2024 vai chegar aí e aí a gente precisa de estar com o juros estabilizado, porque 30% das dívidas desse cara estão nesse ano aí. E é importante isso. Mas ele tem bastante dívida batendo aí já logo recente. Geralmente você pega uns REITs que eles têm aí de 5, 6, 10 anos aí para começar a aumentar o endividamento dele. Mas esse camarada aqui está com índices altos aí de dívida batendo já logo aí nesses próximos anos. Mas nada muito assustador também, tá, galera? Bom, acho que é isso. Para que a gente encerra um pouquinho aqui a nossa apresentação. Por que que eu optei por colocar o Gladstone na minha carteira? Porque que acontece? Eu estou sentindo que é um bom momento. Se você for pegar aqui, ó, no começo do ano até agora, vamos pegar aí um ano até agora, ó, olha só o quanto que caiu desde o seu topo, lá no finalzinho de dezembro, lá praticamente, olha, ele despencou 26%, meu amigo, 26%. E não é só ele, né? Se você bater aqui o STAG, vai ter despencado. Todos os REITs desse segmento industrial estão caindo muito. E às vezes você quer se posicionar nesse fundo, né? Quer comprar um pouco, tem um mix, né? Porque eu sempre falo pro pessoal, não coloca tudo no mesmo ativo, né? O cara, eu gosto muito de varejo. Por mim eu tinha uma carteira só de varejo, mas não dá. Você tem que misturar um pouco ali, colocar um pouco de saúde, colocar um pouquinho de, às vezes, de cassino ali, hotel. Enfim, tem que balançar a coisa. E é importante você ter um pouquinho da parte industrial, talvez até mesmo de escritórios, né? Eu não curto muito escritório, mas, enfim, acabou vindo junto. Mas, de modo geral, para quem está buscando uma diversificação, quer comprar um REIT que pode ser, não é o melhor REIT do mercado nesse segmento, tá? Tem outros aí, galera do Top Picks lá tá sabendo, que eu até falei desse recentemente lá também, mas tá aí uma boa oportunidade de segmento para tu ir comprando agora, porque ele tá aí meio que dando uma ajustada para baixo aí, e vamos aproveitar esse momento aí de desconto e comprar para ter um bom retorno ali no longo prazo, né? Beleza, galera? Então acho que é esse detalhe. Eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre a Universal Health Real Income Trust, o famoso UHT. Então se liga aí no próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre ele. Não desliga daí, já ele deve estar saindo aí junto. Um abraço e se inscreve aí no nosso canal se não está inscrito, dá o like, aquela coisa toda que vocês estão acostumados. E quem ainda não conhece, a gente tem uma corretora parceira nossa aqui, que é a Evernon,
que é uma corretora para te ajudar a abrir a sua conta na Bolsa Americana, né? Então você quer comprar o Gladstone, por exemplo, acabei de ouvir o VG Dividendos falando do Gladstone. Pô, o Gladstone parece interessante, vou comprar esse REIT. Pô, mas quanto que custa esse REIT de viver? Você pode pagar 18 doletas nesse REIT para cada ação dele praticamente, tá? Então não tá muito caro, tá barato. E aí você vai comprar onde essas ações? Você vai abrir uma conta aqui na corretora, ó, na Everon. Se você quiser saber o passo a passo para você chegar até comprar as ações, a gente tem vários vídeos aqui, vários materiais aqui, ó, primeiros passos aqui na coluna lateral. Você vai lá, acessa e vê todas as informações necessárias aí para você estar abrindo a sua conta, fazendo a parte de imposto, mandando dinheiro para lá. Tem uns vídeos que eu mostro o passo a passo, como é que opera e tal. Então vale a pena aí você dar uma olhada, tá bom? Agradeço a todos aí e se liga aí que nós já estamos falando aí do outro REIT. Um abraço e até a próxima.